Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula neste canal de conhecimento JFA Concurso, tá? Aqui o professor Jefferson mais uma vez e hoje nós vamos trabalhar um conteúdo bastante importante para provas de concurso aqui do nosso estado, né? História do Acre, História e Geografia do Acre, né? Estão presentes aí essas duas disciplinas em todos os concursos estaduais aqui, né? Então, teve até um projeto de lei para que inserisse isso como uma obrigatoriedade, tendo em vista que poderia favorecer aos estudantes acreanos, né, maiores vantagens de ser aprovado nos concursos, né, porque vem muita gente de fora fazer concurso, então colocando essas duas disciplinas, entende-se que pelo menos quem é aqui do estado vai saber sua história e sua geografia do seu estado e vai ter maiores chances de ser aprovado, tá bom? Então vamos lá o que interessa, pessoal. Essa é a nossa segunda aula. A nossa primeira aula nós tratamos aí um assunto bem tranquilo também, tá? E essa aula propriamente dita a gente vai iniciar, né, os primórdios da história do Acre. E aí eu começo fazendo uma provocação a vocês que estão assistindo, né, esse canal. Olha só, a quem pertencia as terras do Acre, né? Nosso, até então o estado do Acre agora, porque não era Acre antes, né? Antes de 1903, a quem pertencia, pessoal? E aí eu coloquei uma foto do Mastro da Bandeira da Gameleira e aí nosso mapa territorial também, tá bom? Então olha só, eu gosto de iniciar a história do Acre tratando desde os primórdios realmente. Tem gente que começa a falar a partir de 1903, do Tratado de Petrópolis, 1909, Tratado do Rio de Janeiro, aí vai para o Segundo Sul da Borracha, Segunda Guerra Mundial, né? E aí vai, o Acre se tornando território, estado, enfim. Eu gosto de começar lá do iniciozinho, né? Quando os seringueiros começaram a chegar aqui nessas terras, e depois a gente vai contar bem como é que isso tudo aconteceu, né? A Bolívia, né? Ela viu o que estava acontecendo, né? Essa migração de pessoas para esse território, né? E aí ela falou assim, ela chamou o Brasil para uma conversa, né? E falou assim, ó, olha, esse território que vocês brasileiros estão entrando, esse território é meu. Aí o Brasil falou assim, mas com base em que esse território é seu? E aí a Bolívia usou alguns tratados, tá? E a gente vai ver uns tratados bem antigos aí até. Por exemplo, a Bula Papal Intercoereta, tá? Aqui está parecendo uma aula de história geral, né? História do Brasil, mas é a história do Acre. Por quê, pessoal? Porque a Bolívia utilizou-se de alguns desses tratados para falar que esse território era da Bolívia, tá bom? Então, olha só. No ano aí de aproximadamente 1400, né, a partir de 1443, a Espanha e Portugal, elas dividiram o mundo em duas partes, tá? A Espanha, então, assim, acabaram aqui ignorando outros países, né, que já navegavam também, como Inglaterra, França, enfim. O que acontece? Então, Portugal e Espanha dividem o mundo em dois, como se só existisse eles dois para dominar o mundo, tá? E aí eles vieram explorar a América, tá, pessoal? Vieram explorar a América a partir do século XV. Quem ficaria com a América, então, a partir que os dois chegaram aqui, quem ficaria com a América, então, rolou uma treta entre eles. E aí ficou decidido que o Papa é que resolveria esse conflito, tá? Então, pelo tratado que foi assinado, Bula Papal, ó, por que Papal? Porque foi o Papa que resolveu o conflito, né? Países católicos, então o Papa tinha muita influência. Então, ficaria decidido o quê? Que a Espanha ficaria com todas as terras a 100 léguas da ilha de Cabo Verde. Portugal, por esse tratado, ele ficava sem explorar a América, tá bom? Então, através desse tratado, a região do Acre já pertencia à Bolívia, pessoal. Olha só, os outros tratados que vão vir na sequência é o que? É sempre a indignação ou da Espanha ou Portugal pelo tratado assinado anterior, tá? O Tratado de Tordesilhas, que aconteceu em 1494, também entre Portugal e Espanha, foi o quê? Como Portugal se sentiu, né? Se sentiu de fora de explorar a América, né? Ele não ficou satisfeito. Então ele queria entrar em guerra com a Espanha. Procurando evitar essa guerra, o rei da Espanha resolveu assinar esse novo tratado, que é o Tratado de Tordesilhas, né? Por esse novo tratado, a linha demarcatória agora passaria de 100 para 360 léguas da ilha de Cabo Verde. Ainda não conformado com essa divisão, Portugal passou a entrar ainda mais para dentro do território brasileiro, desrespeitando o novo tratado. 370 léguas a partir da ilha de Cabo Verde, Portugal já explorava, já conseguiria explorar alguns territórios da América, tá? Mas não era suficiente, ele queria mais. Então veja que aí rolou, né, uma nova discórdia, tá bom?
Aí nós temos em 1750, passados aí 200 anos, né, a assinatura do Tratado de Madrid. Mais uma vez Portugal e Espanha, né, na divisão do mundo que os dois fizeram, assinaram esse novo tratado. A Espanha, Portugal, continuou a entrar, né, dentro do território onde não poderia pelo tratado anterior. E aí o que acontece? A Espanha, procurando barrar os portugueses, né, por essas terras que eles já tinham conquistado, ele queria assegurar o quê? Que as terras amazônicas que já tivessem sido conquistadas por Portugal estava entrando no território das Américas, principalmente aqui nas terras amazônicas, tá? E aí a Espanha Portugal utilizou-se, né, desse Tratado de Madrid para assegurar o seguinte. Aí vem uma parte que todo mundo conhece: o UTI Possidetis. O que é o UTI Possidetis, pessoal? Portugal falou assim, ó: as terras não é de quem descobre, as terras é de quem ocupa. E isso, ó, até hoje, né, ainda se fala sobre isso. Se uma pessoa mora numa casa, você cedeu, ela mora muitos anos lá, aquela casa acaba sendo dela, né? Direito civil. Por quê? A terra não é de quem descobre, é de quem ocupa. Então, muito cuidado, que esse princípio é levado até hoje, tá? Aí nós vamos ter em 1761 o Tratado de Prado, que foi entre Portugal e Espanha. Nesse tratado, a Espanha obrigou a Portugal a anular o Tratado de Madrid, do UTI Possidetis, né? Com isso, os limites valeriam a ser acertados no Tratado de Tordesilhas, 370 léguas a partir da ilha de Cabo Verde. Aí, mais uma vez, tem, né, um princípio de confusão, ameaça de entrar em guerra. Em 1777, Portugal e Espanha assinam um novo tratado. Tá? Por esse tratado, Portugal obrigou a Espanha a deixar que os territórios ocupados por ele ficassem de fato por Portugal. Então, veja que sempre para evitar uma guerra entre os dois países, né, eles sempre assinavam novamente um tratado redefinindo essa demarcação das terras, tá bom? O que acontece? Que esse tratado de Ildefonso, né, essas demarcações que foram feitas por eles, acabaram caindo no esquecimento entre os dois países. Isso fez com que mais tarde os brasileiros começassem a penetrar em antigas regiões que pertenciam até então à Espanha, como foi o caso do Acre. O Acre, né, por esse último tratado, na verdade, todos os tratados eles estavam o quê? Dentro, como se fosse dentro da exploração espanhola. E aí, como caiu no esquecimento, os brasileiros começaram a entrar nessas regiões que compõem hoje o Acre. O que nos interessa, pessoal, é o que aconteceu entre Brasil e Bolívia na segunda metade do século XIX. Né? Por quê? Porque a Bolívia lembrou ao governo brasileiro o Tratado de Ildefonso. Né? Olha só, com base no Tratado de Ildefonso, e aí começa a nossa história do Acre propriamente dita, né? Com base no Tratado de Ildefonso, essas terras pertencem à Bolívia. E aí, o que acontece? O Brasil estava ganhando muito dinheiro com a extração do látex, né? Principalmente aqui os estados da Amazonas, Pará. E aí, o que eles fizeram? Negou tais limites. Não, esse tratado nunca existiu, tá bom? E aí nós chegamos aí no cerne da nossa questão para concurso, que é o Tratado de Ayacucho. Então, olha só, em 1967, né, 1800, o que estava acontecendo no mundo? Revolução Industrial. Quando a gente fala Revolução Industrial, a gente fala quem? Lembra quem? Inglaterra, né? E aí a Inglaterra estava querendo expandir, porque a Revolução Industrial estava propiciando a ela dinheiro, muito dinheiro. E ela estava querendo matéria-prima. E onde é que tem muita matéria-prima, pessoal? América. A América é recheada de matéria-prima, né? De todos os sentidos. E aí nós tínhamos um país na América que era o país mais rico que existia, o Paraguai. O Paraguai ele era um país rico por tudo, tanto de natureza quanto a população, tá? Não sei se vocês sabiam disso, mas isso é fato já, que era um dos países mais ricos da América. O que acontece? A Inglaterra quis comercializar com o Paraguai. O Paraguai não aceitou, né? Falou, não, negativo, aqui a gente vive bem, a gente tem nossas coisas, eu não vou comprar seus produtos, nem vou tirar minha matéria para mandar para você. Olha só, a Inglaterra, superpotência, né, industrializada, em um país aqui da América, que era rico também, mas não era igual a Inglaterra, querendo comprar briga, pessoal. O que acontece? A Inglaterra falou assim, gente, vamos botar o Brasil na bucha. E mais uma vez, né, o Brasil entrou no que eu posso chamar de bucha, né, porque entrar numa guerra nunca pode se falar que isso é positivo, né, gente? Então, olha só, aí, o que aconteceu? A Inglaterra mandava armamentos e, enfim, material bélico e financiou a guerra do Brasil contra o Paraguai, pessoal. O que acontece? Chegou uma hora que Brasil e Paraguai estavam no cerne, ali no pico, né? Estava igual, um dos dois países ia ganhar
E aí o que acontece? A Bolívia falou assim, Bolívia falou pro Brasil, você não vai ceder as terras não, as terras lá onde está sendo ocupada, que no caso é o Acre. Aí o Brasil, não, o Tratado de Delfonso não existe, não sei. Tá bom, vou entrar em guerra ao lado do Paraguai. E aí, pessoal, que a taboca rachou. Por quê? Porque se ele entra, o Brasil ia perder, tá? E o Brasil estava sendo financiado pela Inglaterra. Então o Brasil falou assim, não, vamos fazer o seguinte, vamos assinar um tratado, e aí por esse tratado é que essas terras realmente vão ser suas. E aí o Brasil, com medo de perder a guerra, assinou o Tratado de Ayacucho, que também é chamado de Tratado da Amizade. Então, olha só, o Brasil assinou porque ficou com medo do Paraguai, da Bolívia entrar em guerra ao lado do Paraguai, tá bom? Então, ele atendeu essas exigências bolivianas. E aí, o que acontece? O Brasil abriu a navegação do rio Amazonas aos países amigos, inclusive a Bolívia, né? E por esse tratado, a região acreana ficou dentro dos limites bolivianos. Então, esse Tratado de Ayacucho, você que está estudando a história do Acre, você tem que saber, beleza? Beleza, então, mas pessoal, qual foram então alguns fatores que tiveram relevância para que a Bolívia não ocupasse esse território aqui antes dos seringueiros que vieram do Nordeste? Né? Então, olha só, 3 fatores fizeram com que eles não tivessem essa preocupação de ocupar aqui. Primeiro, que a principal atividade boliviana era a exploração de ouro e prata, que era retirada das suas minas na região de Potosí. Segundo, que a grande maioria dos trabalhadores bolivianos eles estavam envolvidos nos trabalhos dessas minas, então não tinha ninguém para vir para essas terras, né? E a Bolívia desenvolveu, pessoal, o extrativismo, né? Não que a Bolívia não tinha desenvolvido o extrativismo, ela tinha, mas ela iniciou esse extrativismo em outras regiões, nos rios afluentes do Rio Madeira, que não fosse aqui, né? Nesse território que hoje a gente conhece como Acre. Beleza? Tranquilo, né? Vamos fazer algumas questões então? Olha só que legal. Qual o nome do tratado cujo Brasil tentou evitar que a Bolívia entrasse na Guerra do Paraguai, ficando reafirmado nesse episódio que o Acre pertenceria de fato aos bolivianos? Bula Papal Intercorreta? Não, esse foi o primeiro tratado, 1400 alguma coisa, assinado por Portugal e Espanha, né? É o Tratado de Tordesilhas? Né? O Tei Possidentes? Não. É o Tratado de Ayacucho? É o Tratado do Rio de Janeiro ou o Tratado de Maria Juana? O Tratado de Maria Juana não é, né, pessoal? Então nós vimos agora que o tratado que foi feito entre Bolívia e Brasil foi o Tratado de Ayacucho, tá? Cai em prova. O Tratado de Rio de Janeiro vai acontecer entre o Brasil e o Peru em 1909, que a gente vai ver daqui para frente, daqui uns dias, tá? Segunda questão, então gabarito letra C. Quais foram os principais fatores que tiveram relevância para que a Bolívia não ocupasse o Acre antes da chegada dos seringueiros? Letra A. A principal atividade boliviana era a exploração de ouro e prata retirados das minas na região de Potosí? Sim. B. A grande maioria dos trabalhadores bolivianos estavam envolvidos nos trabalhos das minas? Sim. A Bolívia desenvolveu o extrativismo inicialmente em outras regiões nos rios afluentes do Madeira? Sim, pessoal. Então é correto afirmar que D. Todas estão corretas, tá? Então é isso, pessoal. Fiquem de olho no Tratado de Ayacucho, tá? Depois eu vou vir com a historinha de como que os nordestinos chegaram aqui, de que forma eles chegaram. Eu vou contar toda essa história, mas aí eu vou focar naquilo que nos interessa, tá? Que é o que cai em concurso público. Um forte abraço, fique com Deus e até a próxima.